Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós, hoje, dia 28 de junho de 2020, hoje estamos na última lição, a lição de número 13, Ou seja, tivemos uma lição inteira de aula remota, Graças a Deus por isso. Hoje é o último domingo de junho e também é a última lição, que nós encerramos esse trimestre, de 2020. O tema de hoje da nossa aula será Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Eu já convido os irmãos para que possam abrir no livro de Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20, que diz o seguinte, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O 19 e o 20. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, esse texto, hoje nós fechamos um ciclo, o estudo sobre o livro de Efésios, e hoje nós temos como destaque esse capítulo 6. Então, Paulo, ele, ao finalizar a epístola, a carta aos Efésios, ele convoca a igreja, nesse último capítulo 6, ele convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Ou seja, os soldados de Cristo precisam estar protegidos e revestidos de toda a armadura de Deus. Paulo vivia na época de um grande império, que era o Império Romano, então ele se utilizou das armaduras de um soldado romano, tentando fazer aí criar uma semelhança, uma espécie de simbolismo para as armaduras espirituais do crente. Então, o primeiro ponto da lição é o preparo espiritual do crente para a batalha. Então, a expressão fortalecei-vos no Senhor, que a gente vê aí no versículo 10, parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. O poder, esse excelso poder, ele nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. João capítulo 15, a gente consegue ver isso. Abra a sua Bíblia em João capítulo 15, o versículo 7, que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Ou seja, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, acima de tudo, como transformado em Cristo, precisamos também ter uma mente transformada, Então precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente, renovação da mente,
por meio da vida em santidade, e também precisamos estar fortalecidos, né? E cheios do Espírito Santo. Ou seja, precisamos conhecer a Bíblia, as Escrituras, né? Para que sem, né? Ou seja, conhecer a Bíblia apenas não basta. Ou seja, conhecer as Escrituras sem a obediência e simplesmente frequentar os cultos, tá? Sem a genuína conversão, isso não é suficiente. Ou seja, simplesmente dizer: meu irmão, aquele irmão, ele conhece tudo da Bíblia, ele não falta um culto, mas isso não é o suficiente, né? Somente isso, conhecer as Escrituras sem a devida, né, obediência e frequentar os cultos sem de fato ser transformado, na verdade isso não é suficiente. O poder de Deus, ele está disponível aos fiéis, né? Para quê? Como diz o texto lá em Lucas 10:19, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Precisamos estar vigilantes em toda oração e súplica, como destaca o apóstolo Paulo. Não é? Paulo enfatiza, tá, a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática, pela constância da oração. Não é possível, caso estejamos em combate, em luta, né, entrarmos numa batalha sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Nenhum soldado, né, até o dia de hoje, ele vai para uma guerra sem ter um preparo. Então, todo soldado, todo militar, ele passa por um treinamento básico, ele tem um treinamento psicológico para suportar o momento difícil. Enfim, então todo soldado que vai para uma batalha, ele vai preparado, tá? Então, o cristão, Paulo está exatamente destacando isso, o cristão precisa entender que ele tem que estar constantemente com uma vida de oração, exatamente porque entrar em uma batalha sem esta cobertura de oração é praticamente, vamos dizer assim, seria um suicídio, né? Então, não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. E aí, o segredo para Paulo é orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito. Isso significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Então, se vamos, né, e enfrentamos constantemente batalhas espirituais, o cristão, o servo do Senhor, o crente, enfrenta constantemente batalhas espirituais, ele precisa ter uma vida de meditação, uma vida de oração, uma vida de prudência, ou seja, uma vida de comunhão com o Senhor. Ele precisa estar preparado para esse dia mau, tá? Então, o preparo espiritual do crente para a batalha. Bom, o segundo tópico é conhecendo o campo da batalha espiritual. Veja, qualquer militar, né, fazendo aqui a analogia do militar, do soldado, que vai para uma luta, que vai para uma batalha, ele precisa estudar o campo de batalha, ou seja, o terreno, quais as condições de luta, se é favorável, se não é, se vai lutar de costas para o sol. As batalhas aconteciam e isso era decisivo, né? Às vezes, lutar de costas para o sol era uma grande vantagem, né, de muitos exércitos. Então, os estrategistas militares faziam de tudo para que o oponente, o inimigo, estava lutando de frente para o sol. Isso já era um ponto a menos, tá? De força para o outro exército. Então, quem vai para uma batalha precisa conhecer este campo de batalha, né? E o cristão não é diferente. Precisa conhecer o campo de batalha espiritual, ou seja, as astutas ciladas do diabo. Então, a expressão ciladas do diabo indica armadilhas. Todo campo de batalha, o inimigo ele quer colocar uma armadilha ali, né? Algo que vai enfraquecer e fragilizar o inimigo. O diabo, o opositor, não é diferente. Então, as ciladas do diabo é exatamente isso que está lá em Efésios 6:11, que lemos, né? Indica as armadilhas
articuladas perversamente pelo reino das trevas, tá? Então, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo, tá? E aí, vamos destacar agora algumas das astúcias do inimigo, tá? Então, vamos pontuar 7, né? Vamos destacar 7 pontos e alguns deles nós leremos alguns textos, então fique aí com a sua Bíblia aberta. Então, algumas das astúcias de Satanás: confundir a mentira com a verdade. Gênesis, vá lá em Gênesis, capítulo 3, o versículo 4 e 5. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ele confundiu aqui a mulher, o homem. Ele confundiu a mentira com a verdade, dando valor de verdade a uma mentira. Então precisa estar atento a essa cilada, essa armadilha de Satanás. Outra astúcia de Satanás é deturpar a Escritura, a palavra do Senhor. Vamos agora para o Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo 4, o versículo 6. Deturpando a Escritura, usando a Escritura de modo errado. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Veja que Satanás estava usando a palavra do Senhor contra Cristo, né? A Escritura usando contra o próprio Cristo. Ou seja, ele estava deturpando a palavra, estava usando um versículo da palavra, mas de maneira incorreta, de maneira incoerente, deturpando, tá? Então, é uma das astúcias de Satanás, querer deturpar a palavra do Senhor. Dissimular é uma outra astúcia. Fazer falsos sinais também é uma outra astúcia. Fazer acusações, né? É uma astúcia também de destaque, tá? Vejamos aí em Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse 12, o versículo 10. Ele é o acusador. Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Então, uma das astúcias de Satanás é exatamente isso: é acusar, é ser acusador, semear incredulidade. Veja que já vimos: confundir, né, a mentira com a verdade, deturpar as Escrituras, dissimular, fazer falsos sinais, fazer acusações. Ele é um acusador, vimos aqui em Apocalipse. E semear a incredulidade. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 4. 2 Coríntios 4, 4, que diz: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, semear a incredulidade. O Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, né? E promover ideologias antibíblicas, anticristãs. Ou seja, diante desse quadro, né, o texto sagrado ordena: revesti-vos
de toda a armadura de Deus. Ou seja, nós conhecemos o campo de batalha espiritual e quais são as ciladas de Satanás. Então, se nós já conhecemos, né, as ciladas e as armadilhas do nosso inimigo, cabe a nós, soldado de Cristo, estarmos preparados, revestidos da armadura e firmes, né? Porque em um momento ou outro poderemos enfrentar uma dessas armadilhas e precisamos estar preparados. Tá? Então, o conflito contra o reino das trevas é algo que estaremos enfrentando constantemente. Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, não é contra o irmão. Tá? Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. A batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Tá? Então, essa luta ela se dá tanto na área individual, não é, quanto na área coletiva da igreja. Amém? Bom, então, o conflito contra o reino das trevas. Nós não lutamos contra o irmão, lutamos nem contra a carne e sangue. Né? Não é o nosso conflito, não é contra esse, não é contra o ser humano, mas é contra o reino das trevas e, como diz o texto, né, das regiões celestes. Bom, as agências das potestades do ar. Então, principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Tá? Bom, esses principados, potestades e príncipe das trevas, eles são poderosos, tá? E a gente não pode negligenciar isso. Ou seja, principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Então, entendemos que não podemos subestimar, não é? Somos servos do Senhor e temos Cristo ao nosso lado, mas não é por isso que nós vamos subestimar. A própria palavra coloca que principados e potestades, né, eles têm poder, primazia e autoridade para agir. Essas agências de Satanás, eles são malignos, ou seja, refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. São poderosos, são malignos e, uma última abordagem, são astutos, tá? Ou seja, eles maquinam o mal, maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, ou seja, a lutar, a ter que enfrentar. Somos incentivados a lutar sobre tudo e a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Cristo está acima de todos eles, tá? Mas não é por isso que nós vamos subestimá-los. Amém? Então, até agora, nós vimos o preparo espiritual do crente para a batalha, ou seja, precisamos estar preparados para a batalha e, portanto, em constante oração. Num segundo momento, o crente precisa conhecer o campo de batalha, ou seja, o soldado, quando vai para uma batalha, ele precisa conhecer o inimigo e as suas estratégias, não é? E nós conhecemos aqui algumas das estratégias de Satanás, algumas das suas astúcias e ciladas, não é? Como fazer acusação, semear a incredulidade, confundir a mentira com a verdade, tá? E agora, no terceiro e último tópico, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então, a armadura completa de Deus, ou seja, a imagem que o apóstolo Paulo ele usa é a de uma linguagem, como eu já venho tratando aqui desde o início, né, retirada de um contexto militar romano. Era o contexto em que Paulo vivia, tá? Então, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, tá? Ninguém vai usar uma arma individual, não, uma arma própria, não. Nós vamos usar as armas que Deus ele nos deu, nos deixou. É essas armas que devemos usar. E aí, quais são as armas indispensáveis de defesa, né? Porque todo bom ataque precisa ter uma boa defesa. E aí, as armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor são algumas.
E a gente viu isso no texto de Efésios 6, tá? Então, cingidos os vossos lombos com a verdade. Nesse sentido aí, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. 2 Coríntios, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 8. Porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Então, cingidos os vossos lombos com a verdade. Isso é uma arma importante que todo crente precisa ter. Falar a verdade, ser verdadeiro, não é? Outra coisa, vestida a couraça da justiça. Então, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. A couraça, meu irmão, né? A couraça, um couro, né? Trata-se de uma malha impenetrável, tá? Inclusive, eu já vi vários documentários que são tecidos de linho, né? Sobrepostos, e que esses tecidos, eles, dependendo da velocidade, eles são capazes de impedir, na época, né, que uma lança, uma flecha adentrasse ou ferisse mortalmente o soldado. Então ela protegia, ficava protegendo aqui, tá, as partes, os órgãos vitais, tá, do soldado. Se entrasse, causava um ferimento leve. Então a couraça da justiça, ela refere-se, né, Paulo está fazendo aqui uma analogia, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, o versículo 1. Romanos 5, 1. A couraça da justiça. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a couraça da justiça. O crente precisa estar preparado, se protegido, não é? Para a batalha. Uma outra arma de defesa indispensável é calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, os soldados romanos, eles usavam, né, botas de couro, que dava estabilidade, né? A parte do solo, o solado, ele era em alto relevo, era cravejado, exatamente para que quando ele tivesse em solo, né, ele tivesse estabilidade, tá? Então, na verdade, aqui, simbolicamente, para o Evangelho, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, em ser uma testemunha de Cristo. Ainda em Romanos, capítulo 1 agora, Romanos capítulo 1, o versículo 16, que diz: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Então, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, não se envergonhando do Evangelho, acima de tudo, não tendo medo nem vergonha de dizer que é um crente do Senhor. Uma outra arma de defesa, tomando sobretudo o escudo da fé. Não, numa batalha, principalmente no tempo antigo, o escudo era algo importantíssimo. Muitas vezes o tamanho do escudo era o tamanho do soldado, ou quase isso, tá? Exatamente para tentar proteger esse soldado. Ele era longo, tá? Então, nesse caso aqui, o escudo da fé refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Então, o escudo da fé nos protege de calúnia, não é? De dúvidas, não é? Não podemos ter dúvida da fé que temos, tá? Provérbios capítulo 30, vejamos aqui, Provérbios capítulo 30, o versículo 5. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Né? Então, o escudo da fé. E por último, arma de defesa, o
capacete da salvação. Também, né, aquele elmo, e eram capacetes de ferro, né, que às vezes só deixava o olho de fora, né, protegia praticamente toda a estrutura da nuca e da cabeça, que obviamente é um órgão vital, é uma área vital do corpo, tá? Então aqui refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia, né? Então aqui Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 8 e 9. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o capacete são armas de defesa. O capacete, a armadura, né? As sandálias de couro, tudo isso são armas de defesa. Agora, a imprescindível arma ofensiva, que é a espada do Espírito. Ela serve, a espada, tanto para a defesa quanto para o ataque. A espada do Espírito, a única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é makaira, que na verdade é identificado como uma espada curta, né? Tinham as lanças, mas quando você ia para o combate homem a homem, você tinha uma espada pequena, às vezes desse tamanho aqui, tá? Era exatamente para o combate corpo a corpo, né? E você precisava ser uma arma portátil. E aí significa que o combate ele é pessoal, né? É o enfrentamento diário do crente. E esse aí, cada um tem que travar a sua luta. É individual. É um combate que cada um tem que travar, né? Não pode outro travar por si. É a luta, é o corpo a corpo. E isso cada um tem a sua luta diária. Então, a espada aqui, ela faz referência à palavra de Deus, tá? Ou seja, ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Amém? Então, encerramos mais um ciclo aqui, né, de lições. Essa foi a última lição que estudamos, né, desse trimestre. Não é a última do ano, né? É a última desse trimestre, né, em que vimos as batalhas, a batalha espiritual e as armas do crente. Que possamos usar essas armas, né, para nos defender e que, acima de tudo, tenhamos a espada da palavra, tá? A espada para poder nos defendermos, mas também para atacar. Amém? Que saibamos usar a Bíblia a nosso favor. Que Deus nos abençoe, né? Feliz por terminar mais um ciclo, mais um estudo. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos iniciando um outro ciclo, né, com outros estudos importantes para a nossa vida. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que tivemos de estudar a sua palavra. Santo, eterno Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê força para ter entendimento de tua palavra, que possamos saber, ó Pai, ter conhecimento da tua palavra para sabermos usar as armas de defesa, as armas de ataque, que possamos entender que esta armadura que o Senhor nos concedeu é para nos protegermos das ciladas de Satanás, que possamos estar preparados para as suas eventuais ciladas, que possamos estar atentos e vigilantes através da oração, da constância em oração. Abençoa a tua igreja, continua abençoando o teu pastor que nos lidera nesse momento difícil. Enfim, meu Deus, continua nos protegendo e dando a tua cobertura ao teu povo, que nesse momento passa por situações difíceis, mas que acreditamos que preparados e firmes com as armaduras que o Senhor nos disponibilizou, nós poderemos vencer essa batalha. Obrigado por tudo, Deus. Essa é a oração que fazemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe. Até a próxima.